Bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando as doutrinas e princípios batistas. Na aula de hoje estudaremos sobre a mordomia. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Segundo livro de Reis, capítulo 20. Você tem colocado em ordem a sua casa, a sua vida, o seu tempo? Isso é mordomia. Mordomia cristã é o estilo de vida daquele que aceita o senhorio de Cristo e caminha em sociedade com Deus, atuando como seu agente e administrador dos seus assuntos da terra. Nós temos dois princípios básicos para a mordomia. O primeiro, que Deus é criador e dono de todas as coisas. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. O ser humano é o administrador ou mordomo da criação de Deus. Esse é o segundo princípio. Deus criou o homem para justamente estar administrando toda a criação dele. Mordomia do tempo. Como usamos e como gastamos o tempo que Deus nos dá? Eclesiastes capítulo 3, versículos de 1 a 11 nos diz: tudo tem a sua ocasião própria e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Temos tempo para o trabalho, para o estudo, para o repouso, para o lazer, para a reflexão, para as coisas espirituais, para Deus. Salmo 90, versículo 12 nos diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. E como podemos fazer para planejar o futuro? A carta do apóstolo Tiago, capítulo 4, versículos de 13 a 17, nos diz o seguinte: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Veja que nós podemos fazer planos para o futuro, mas sabemos que não nos compete o dia do amanhã, porque nós não sabemos o que acontecerá. E sempre devemos dizer: se o Senhor quiser, se for da vontade do Senhor, isto ou aquilo se realizará. Mordomia dos talentos. Mateus capítulo 25, versículos 14 a 30 nos diz: acontecerá como um homem que ia viajar para o estrangeiro. Chamando os seus empregados, entregou seus bens a eles. A um deu 5 talentos, a outro 2 e um ao terceiro, a cada qual de acordo com a própria capacidade. Em seguida viajou para o estrangeiro. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi ajustar as contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão disse: muito bem, empregado bom e fiel. Como você foi fiel na administração de tão pouco, eu lhe confiarei muito mais. Venha participar de minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão disse: muito bem, empregado bom e fiel. Como você foi fiel na administração de tão pouco, eu lhe confiarei muito mais. Venha participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, eu sei que tu és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e recolhes onde não semeastes. Por isso, fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. E o patrão lhe respondeu:
empregado mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei e recolho onde não semeei. Então você devia ter depositado meu dinheiro no banco, para que na volta eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a esse empregado inútil, joguem-no lá fora, na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Vejam que essa história que Jesus nos conta, nos traz uma lição de que devemos ampliar a nossa visão quando recebemos alguma atividade para ser executada. Não somente fazer aquilo que foi literalmente pedido, mas muito além, quando nós vemos que temos capacidade para fazer mais. E muitas vezes nós queremos fazer apenas aquilo à risca que foi nos solicitado, sabendo nós que podemos fazer muito mais. E quando uma atividade é colocada nas nossas mãos, nós devemos prestar contas a ela, a quem nos concedeu essa responsabilidade. A mordomia do corpo e do sustento. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, nos fala que nós devemos apresentar a Deus um culto agradável a Ele, o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sabendo que esse corpo é um santuário do Espírito Santo, é um templo e morada do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, 18 a 20, vai nos fazer uma advertência contra a impureza moral do corpo. Nós sabemos que os pecados sexuais e os pecados que trazem vícios e maus hábitos são prejudiciais ao nosso corpo. Então a Bíblia atenta para que nós possamos ir contra a impureza moral do nosso corpo. A devassidão, a embriaguez, os vícios e hábitos prejudiciais ao corpo são faltas contra o Espírito Santo. O corpo do cristão deve ser saudável, limpo, bem cuidado e de boa aparência. Quanto ao nosso sustento, Jesus nos ensinou a orar por esse sustento diário. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Está lá na oração do Pai Nosso. A palavra de Deus recomenda que nós devemos tirar o nosso sustento de um trabalho honesto. E também nos adverte de que se a gente não quer trabalhar, também a gente não deve comer. Não devemos ser pesados a ninguém, a alguma pessoa da nossa família, a qualquer outras pessoas que são amigos nossos, que se compadecem da nossa necessidade. A gente sabe que o desemprego é um problema que está na nossa sociedade constantemente. Devemos ajudar aqueles que assim necessitem, mas cada um de nós devemos ter a responsabilidade pelo nosso sustento, procurando um trabalho adequado. E para que a gente possa melhorar esse trabalho, a gente também deve se preparar, se capacitar, estudar para melhorar o nosso currículo. Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34, fala sobre a advertência contra a ansiedade, que nós não devemos estar preocupados com o dia de amanhã, o que comeremos, o que beberemos. O próprio Deus, Ele nos sustenta dessa forma, assim como Ele sustenta as aves do céu, que não deixa que falte nada, e que a nossa preocupação com o dia de amanhã, com o nosso sustento, Ele não venha nos tirar a paz. Com relação aos bens e ao dízimo, a mordomia dos bens. Lucas capítulo 12, versículos de 15 a 21, nos diz o seguinte: e disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse:
Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Você tem ajuntado tesouros no céu ou ajuntado tesouros apenas nos bancos, onde a traça rói, onde o ladrão rouba? Que a gente possa estar sempre juntando os nossos tesouros, sempre preocupados com os nossos bens espirituais, mais do que com os bens materiais. Sobre o dízimo, Malaquias capítulo 3, versículos de 7 a 12, fala daquelas pessoas que roubam a Deus justamente nos dízimos e nas ofertas. O dízimo é uma determinação bíblica para que haja mantimento na casa do Senhor, haja sustento daqueles que trabalham para que a casa do Senhor esteja bem cuidada. E segue-se justamente aqueles que são fiéis com o dízimo, as bênçãos do Senhor. Mateus capítulo 23, versículo 23, fala sobre os fariseus que se preocupavam muito em ser fiéis no dízimo, mas não lhes faltava justiça, misericórdia e fé com os mais necessitados. Marcos capítulo 12, versículos de 41 a 44, vai falar sobre a oferta da viúva pobre, aquela senhora que apenas tinha algumas moedas e entrega tudo para a casa do Senhor, enquanto que outros só colaboravam, só cooperavam financeiramente na casa do Senhor com aquilo que lhes sobrava. Em 2 Coríntios capítulo 8, versículos de 1 a 5, o apóstolo Paulo elogia as igrejas da Macedônia que ofertaram acima de suas posses para socorrer os mais pobres, quando em outras cidades as pessoas estavam sofrendo muitas necessidades. Mesmo sendo igrejas pequenas, igrejas com pouco poder financeiro, elas não se ausentaram da contribuição para os mais pobres. Mateus capítulo 6, versículo 21, vai nos falar que onde estiver o teu tesouro, aí estará também o seu coração. Onde está o seu tesouro? Nos bens materiais ou nos bens espirituais? Para concluir, nós vamos também falar sobre a mordomia do conhecimento do Evangelho. O conhecimento do Evangelho ele deve ser anunciado a todos os povos. E isso é nossa responsabilidade. Você que ouviu o Evangelho e creu nesse Evangelho, tem a responsabilidade desde então de anunciar esse Evangelho que transforma a vida das pessoas. No início da nossa aula nós vimos que Deus exige do rei Ezequias que ele coloque a casa em ordem. A sua casa está em ordem, a sua vida está em ordem financeiramente, o cuidado com o seu corpo, com a prática de exercícios, com a dieta, com a alimentação saudável. Sejamos bons mordomos de tudo aquilo que Deus nos concedeu. Algumas perguntas para a revisão. Quem é o Criador e dono de todas as coisas? A quem Deus confiou a administração da sua criação? Como tem agido o homem com a criação de Deus? Como ser um bom mordomo do tempo? O que se entende por mordomia do corpo? Qual a atitude cristã para com o sustento? Como os bens devem ser administrados? O que é o dízimo? O que se entende por mordomia do Evangelho? Como vai a sua administração das coisas de Deus? Entre em contato conosco através do e-mail arisaialmeida@gmail.com. Se você deseja colaborar com a campanha de missões estaduais da Convenção Batista de Pernambuco, que tem o tema Pela Vida de Jesus Eu Coopero, adquira o livro Bolsa Blindada, da Patrícia Lages, e o valor total irá para missões estaduais. Entre em contato pelo WhatsApp de Fernanda, 988-369987. Repetindo, 988-369987. Que Deus nos abençoe e até a próxima aula.